dessa a primeira parte da nossa aula sobre esses dois pesquisadores, né, o Hill, né, e o Meyerhoff. Ambos ganharam, né, o Prêmio Nobel, né, de Medicina e Fisiologia em 1922, tá? E eles ganharam o Prêmio Nobel por várias coisas, né? Na verdade, os dois, isso aqui está lá na página, né, da Fundação Nobel, ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta, né, relacionando, né, a produção de calor no músculo, né? E a descoberta, né, do mecanismo de fixação relacionado com o consumo de oxigênio e metabolismo do ácido lático no músculo. Então, assim, por que é que eles ganharam, né, basicamente isso? Na verdade, um deles desenvolveu a metodologia para medir temperatura durante a contração muscular. Então, eles perceberam que havia produção de calor tanto na contração como no relaxamento do músculo, e que essa produção de calor ela era dependente do ácido lático que vinha lá do oxigênio. Então, a grande questão eu tenho aqui um mecanismo, né, metabólico, esta reação bioquímica do glicogênio com ácido lático gera calor, e esse calor é que produziria a contração muscular. Então, na verdade, se vocês olharem com detalhes a descrição, né, da Fundação Nobel, por que eles mereciam ganhar o prêmio Nobel, fizeram pesquisas bioquímicas brilhantes, mas é que eles definiam assim, que o músculo ele é uma máquina a vapor. Por que eles diziam isso? Na verdade, a questão da máquina a vapor é uma metáfora que eles usavam na época. Nós todos usamos muito metáforas mecânicas para explicar os fenômenos biológicos. Por exemplo, na minha área, que é a área de ritmos biológicos, cronobiologia, a gente fala muito em relógio biológico. Na verdade, nós não temos relógio na nossa cabeça, mas a gente usa a metáfora do relógio mecânico, né, e chama de relógio biológico, conjunto de mecanismos neuronais envolvidos na produção, né, da regulação da ritmicidade biológica. E aqui o que eles achavam, eles consideravam que o calor aqui era fundamental para a produção da contração muscular. E só que o interessante é que, né, o Meyerhoff, em sua autobiografia, ele vai comentar que, na verdade, por eles terem ganho o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, e aí mostrando que o calor era algo fundamental, né, eles, né, vão dizer que, na verdade, né, isso era uma coisa que atrasou um pouco as pesquisas em 20 anos. Qual era o sentido? Por que eles dizem isso? Porque, na verdade, esta figura aqui é uma figura, né, que apresenta a estriação de musculatura do inseto e que ela varia, né, conforme, né, o grau de encurtamento. Né? Então, veja, aqui é uma situação que o indivíduo está, ele vai contraindo, né? Então, isso aqui é uma imagem de microscopia, um desenho, é claro, isso é um desenho de microscopia óptica, mostrando as estrias aqui de músculo de um inseto. Então, isso aqui é relaxado e aqui contraído. Veja que aqui eu tenho uma contração muito grande, eu tenho uma diminuição. Eu já vi essas estrias. Então, esta imagem, ela já sugeria esse mecanismo de elementos, né, contráteis na fibra muscular. Mas como eles ganharam o prêmio Nobel, explicando, né, e é claro, isso na época era importante também, isso foi importante, explicando que o fundamental era a produção de calor para promover a contração muscular, porque eles faziam uma analogia, né, com a máquina a vapor, que era o principal instrumento mecânico, né, que promovia o deslocamento das máquinas. Eram as máquinas a vapor, então eles pensaram nisso. Então, toda a pesquisa para estudar a funcionalidade da musculatura estriada, esquelética, ela deixou de olhar o aspecto visual, o aspecto microscópico,
e foi direcionada para estudar os mecanismos bioquímicos. Então, todo o investimento, cada pesquisador que queria entender o músculo, ia estudar os mecanismos bioquímicos, os detalhes bioquímicos da produção de calor. E, é claro, não se preocupava com esses mecanismos contráteis. Mas, quando você vai para a estrutura microscópica, o que você vê isso, né? Então, isso aqui já é uma visão microscópica de uma musculatura. A gente vê aqui as estrias. Então, o que é que eu vejo aqui nessa figura? Eu estou vendo nessa parte aqui uma estrutura mais densa, aqui uma outra estrutura densa, mas essa parte aqui é uma densidade menor. Eu tenho aqui uns elementos nesse sentido, aqui do mesmo jeito, olha, aqui eu tenho uma estrutura, aqui é fina, aqui é grosso, né, mais grosso, e assim sucessivamente. Então, isso foi sendo definido e foi sendo classificado e aprendido por muito tempo, né, e essas imagens, elas deixavam já claramente como eram essas estruturas. Então, aqui eu tenho aqui essas linhas, né, e essas linhas são as estrias, que a gente vê em microscopia óptica, que é microscopia eletrônica, mas a gente vê aqui essas linhas horizontais também, né, os filamentos horizontais. Então, basicamente, né, quando a gente vai olhar, né, um sarcômero, né, e aqui eu tenho nessa imagem, né, o que eu vou chamar de sarcômero é isso aqui, né. Então, isso aqui essa linha aqui é a linha Z, de uma linha Z até uma outra linha Z, isso forma um sarcômero. Dentro do sarcômero tem uma região com muita mais densidade em microscopia eletrônica, fica mais escura. Então, essa aqui eu chamo banda A, e aqui eu tenho uma banda I, e no meio da banda I eu tenho aqui o sarcômero. Ou, desculpa, eu tenho uma linha Z. Essa aqui é a linha Z. E o sarcômero é de uma linha Z a linha Z. E a gente vê que isso dentro de uma fibra muscular, que é a célula, então isso aqui é uma miofibrila, é uma sequência de sarcômero. E o que a gente observava, né, e isso é a demonstração, né, muito clara, né, isso, os trabalhos clássicos, né, do Huxley, que foi um dos principais pesquisadores na área de entender a fisiologia muscular. Então, esse trabalho dele, ele mostrou o seguinte, aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica, mostrando aqui a distância entre uma linha Z e uma outra, que é um sarcômero. E cada linha dessa aqui, esta outra imagem e esta outra imagem, eu fui adicionando para cada imagem dessa, né, uma coisa importante, que foi o quê? Né, um ATP. Então, eu já sabia, né, que, né, a contração muscular tinha produção de calor, porque tinha gasto energético pelo ATP. Então, eu tinha isso aqui, né, fazer essa imagem. Eu pegava o mesmo tecido, adicionava ATP, e eu via que essa distância entre uma linha Z e outra diminuía. Então, o sarcômetro diminuía até, olha aqui, ficava uma coisa só. Então, que essa contração, né, da musculatura ocorria, né, por um encurtamento desse sarcômero, né, entre uma linha Z e outra. A grande questão, então, era saber quem são essas estruturas. Quando eu faço uma imagem com microscopia eletrônica, que eu estou passando elétrons, né, vai ficar escura, né, exatamente aonde, porque aqui é uma imagem, né, negativa, vai ficar escura aonde eu não deixo, né, passar, né, os elétrons. E aonde eu não deixo passar os elétrons é quando eu tenho mais proteínas. Então, eu sei que isso aqui é proteína, isso aqui é proteína, aqui eu tenho pouco, aqui eu tenho mais. E quem são essas proteínas? E foi isso que eles foram fazer, né? Então, o Huxley, a primeira coisa, né, já se sabia que proteínas ali existiam, não sabia como elas estavam organizadas. Então, isso aqui é uma condição controle. Eu tenho aqui uma parte muito densa, então eu tenho muita proteína. Aqui eu tenho menos proteína, muita proteína. Então, aqui, onde eu chamo de banda A, que é anisotrópica, né, porque eu tenho muita proteína, e isotrópica, porque aqui eu tenho menos proteína, são os filamentos menores, e o sarcômero de Z para Z. Olha, na bioquímica, a gente tem várias técnicas, né, de tentar fazer análise de determinadas, né, características, e uma delas é
é o que a gente chama de promover digestão proteica. Então, eu tenho um conjunto de enzimas que exclusivamente vai promover a digestão da miosima. Eu sabia que dentro do músculo tinha muita miosima, mas quando eu olho isso aqui na microscopia eletrônica, eu não sei quem é miosima. Eu não consigo entender. E aí, o que é que eu faço? Eu pego o tecido muscular, faço lá um corte bem fino e adiciono uma determinada enzima que vai promover a digestão da miosima. O que seria a digestão? Vai quebrar a miosima e ela vai desaparecer. Ficar só os aminoácidos. E aí, o que ele observa é que quando ele tem o controle e vai comparar com a imagem quando eu tenho a digestão de miosima, é que esta parte aqui central, que é aqui que nós chamamos de banda A, desaparece. Fica só a banda I. Então, ele mostrou que a banda I é onde eu tenho, a banda A é onde eu tenho a miosima. E aqui no meio, né, da banda A, eu tenho aqui o que eu chamo, né, da linha H, né, o M. E aqui, né, na banda I, né, então ele supõe que a segunda grupo de maior proteína que a gente tem dentro do músculo é a actina. Olha, então se eu tenho essas duas coisas, eu também sei que eu posso, né, digerir só a actina. Então aqui, olha, veja, após a digestão da miosima, desaparece toda aqui a banda A, né, e quando eu faço a digestão da actina, desaparece toda a banda I, sendo que não desaparece, né, aqui a linha Z. Né? Então, eu já sei que essa linha Z, ela não é composta de actina, mas eu sei que essas proteínas que estão aqui conectadas à linha Z é actina, e as proteínas que estão aqui é miosima. Então, aqui eu vejo, ó, a miosima, ela desaparece, né? Então, tá aqui, ó, a miosima desapareceu aqui. A actina se mantém, ó, certo? Aí eu faço a digestão da actina, depois de ter feito a digestão, né, ou seja, ter quebrado, né, a digestão, né, da miosima. Aí o que ocorre? Desaparece, ficando agora só, né, essa linha Z. Então, desta forma, né, o Hawkins, ele foi propondo exatamente essa estrutura, né, do sarcômero, né? E aí ele chega, né, a essa estrutura. Então, nesta figura, a gente vê uma coisa bastante clara, né? O que é que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, a linha Z, certo? Eu tenho aqui a banda aí, que é dessa parte para cá. O sarcômero é tudo isso aqui, né? De uma linha Z a uma outra linha Z. Aqui no meio do sarcômero, eu tenho a banda A, né? Aqui eu tenho aqui a linha M. E aqui eu sei que essas substâncias que estão aqui, ó, isso aqui, essas moléculas, está escurecido, esse filamento que a gente vai chamar de filamento grosso, né, é miosima, certo? Então, isso é miosima. E aqui eu tenho a linha Z, e esses filamentos finos que estão aqui aliados, né, e conectados à linha Z, é as actinas. Sendo que esses filamentos aqui, ó, se a gente perceber, ele vai e entra e fica em conjunto. Quando a gente faz, né, um estudo, então, com isso aqui é em repouso. Se eu fizer uma contração, o que é que vai acontecer? A gente vai observar exatamente isso, né? Então, aqui eu tenho o sarcômero, porque é linha Z para linha Z, certo? Então, esse aqui é o sarcômero. Aqui a banda A, linha Z. E aqui os filamentos finos, filamentos grossos. Quando eu faço uma contração, a linha Z agora fica mais próxima da linha Z. E aí o que eu vejo, então, é que é uma diminuição, uma redução desse espaço, né, do que nós vamos chamar de banda I. Então, a banda I é que diminui, e essa banda I diminui com uma aproximação das linhas Z entre si. Então, isso aqui, né, que a gente, né, ok. Reduziu aí o barulho que tinha de tipo um ventilador, que era o computador que eu coloquei mais próximo do outro. Então, veja,
aqui eu estou na situação de repouso. Linha Z, aqui, linha Z e aqui, o sarcômero. Quando eu dou um estímulo que vai ter uma diminuição, o que é que vai acontecer? Olha, a gente tem uma redução desse espaço. O espaço aqui, né, da banda A se mantém. Então, eu vou contraindo, ele vai reduzindo, 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 até ter a contração máxima. Então, durante a contração, eu vou tendo uma aproximação entre uma linha Z e outra, diminuindo, né, a banda I, com a manutenção, né, do tamanho, né, da banda A. Isso mostra que, então, esses filamentos finos, eles vão se deslizar sobre os filamentos grossos. Né? E aí, então, quando a gente vai olhar esse sarcômero, né, ele vai ter algumas características importantes. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer é que o sarcômero ele vai ser delimitado, né, pela aqui a linha Z, né, ou disco Z. A porção do sarcômero dos filamentos grossos, ela vai ser a banda A, e dos filamentos finos vai ser, né, a banda I. Ok? Então, está aqui, nessa situação aqui em repouso, novamente, né, linha Z, né, aqui a região zona H, a banda A, né, a banda I. Eu tenho uma musculatura que agora eu vou contrair. Quando eu contraio, o que é que ocorre? Essa região aqui diminui de tamanho. Quando eu faço a contração máxima, veja que a banda, né, A se mantém e a banda I desapareceu. Então, desta forma, né, eu tenho uma redução do sarcômero. Se eu tenho a redução, é porque esses elementos que estão aqui, pregados aqui na linha Z, eles vão se deslocar sobre os elementos que estão aqui na banda A. Então, esses elementos A, como eles são mais grossos, eles são chamados elementos grossos e os elementos finos. Lembrando, elementos grossos é miosima, os elementos finos são as actinas. Então, basicamente, essa é a imagem. Então, isso aqui, por que é feito dessa forma? Isso aqui lembrando, né, que isso aqui é feito por decifração de raio-x. Isso aqui é mostrando como é que está a distribuição. Nesta condição aqui, eu estou vendo exclusivamente esses elementos aqui, nesta região aqui, ó. Certo? Tá? Que é aqui que a gente chama na zona, né, H. Aqui eu só tenho elementos grossos, ok? Quando eu vejo essa imagem que eu tenho elementos grossos e elementos finos aqui, nesta região, eu vejo isso aqui. Então, aqui é um elemento grosso, né? E aqui eu tenho um elemento grosso. Então, ao redor desse elemento grosso, eu tenho aqui, ó, 6 elementos finos. Do mesmo jeito, nesse aqui também eu tenho um elemento fino aqui, tenho um elemento fino aqui, tenho um elemento fino aqui, um elemento fino aqui, um elemento fino aqui, certo? Então, na verdade, é essa estrutura, né, que a gente vê, né, por decifração de raio-x, que é uma técnica de você ver a organização da estrutura molecular. John? Diga. Tem que voltar uma slide, por favor. Posso sim. Nessa imagem superior, o que é que são essas estruturas que estão, tipo, interligando os filamentos grossos? Tá, que tem essas aqui, aí é que são alguns filamentos, aí da estrutura que ela vai funcionar, certo? Você tem pequenos, né, porque, veja, eu vou mostrar mais na frente, né, como é que está a estrutura da proteína, e aí você vai ver, né? Aí é só a ideia de que nessa estrutura eles estão seguros entre si, certo? Ele não está solto. Você vê aqui na linha M, né? Certo? Então, isso mantém eles agregados e rígido. Que aqui, nessa parte aqui, ele já não existe mais. O que existe, né, são, né, os elementos finos ao redor. Entendi. Então é como se fosse tipo uma proteína de ancoragem? Isso, isso. Ok, obrigado. Então, essa visão, né, ela, tipo, decifração de raio-x, ela foi feita da seguinte forma, né? Cada linha dessa, né,
foi feita uma análise. Então, se eu pego só aqui, ó, na banda I exclusivamente, nesta parte aqui da banda I, eu vou ver isso aqui, né? A imagem é mais ou menos, né, dessa forma. Se eu ver na zona H, a imagem é dessa forma. A zona H seria isso aqui, né? Se eu vejo aqui na linha M, eu já vejo, ó, aqui as proteínas de ancoragem, conforme chamou a atenção. E se eu vejo aqui na região de transição, né, o que eu vou ver? Os elementos grossos rodeados de elementos finos. Certo? Então, aqui eu estou vendo só exclusivamente os filamentos finos, quando eu tenho uma banda I. Aqui na zona H, onde eu só tenho, né, os filamentos grossos, né, sem ter os filamentos finos. Aqui na linha, né, M, onde eu tenho as proteínas de ancoragem, né, e aqui eu tenho, né, a composição das duas, né, tanto proteína, elementos grossos, como os elementos finos. Ok? Professor, eu não consegui compreender muito bem aquela imagem que Heitor comentou e falou sobre as proteínas de ancoragem. Como fosse uma estrutura transversal. Você consegue entender essa imagem aqui? Essa diferença dessa para essa aqui? Sim. A imagem da zona H e a imagem da linha M? Sim. Então, por que na linha M você tem essas estruturas, tá, tem essa ligação nesse diagrama? Que aqui é um diagrama, né? Então, isso aqui é o que a gente está representando como a proteína de ancoragem, certo? Certo. Esse extrato aqui. Que é aqui, ó, nessa região aqui, exclusivamente aqui onde tem aqui a linha M. Se eu saio um pouquinho da linha M, eu já não vejo mais. Tá? Então, se eu fizer bem aqui assim, eu vou ver esta imagem aqui. Ok? Se eu fizer mais aqui, aí eu já vou ver essa imagem. Porque aqui certo. Eu já tenho os elementos finos, ok? Então, eu vou voltar lá para aquela figura, tá? Então, esta figura aqui é a figura lá da linha M, entendeu? Então, isso aqui está representando aqueles tracinhos, né, que está ligando as proteínas uma com a outra, está mantendo ela ancorada ali. Certo? Certo. E essa abaixo seria? E essa abaixo seria aqui, nesta região que eu tenha tanto as proteínas dos filamentos grossos como os filamentos finos. Tudo bem. Muito obrigada, professor. De nada, querida. Tá, e aí vamos ver como é que o sarcômero, né, ele está inserido dentro, né, na estrutura, né, do tecido muscular. Então, vocês viram já bastante isso aqui na histologia, né? Então aqui eu tenho um sarcômero, né? Então aqui eu tenho aqui a linha M, a banda A, né? Aqui é os elementos finos, tem a banda I, ok? E o que a gente observa, né, é que o sarcômero em si ele vai estar todo englobado pelo retículo sarcoplasmático, e exatamente, olha que interessante, exatamente naquela região, que essa região aqui, tá? Que é onde eu tenho os dois elementos, exatamente aqui na onde está a interseção entre os elementos finos com os elementos grossos, né? Entre a banda I, parte da banda I, e pegando parte da banda, né, I aqui, e parte da banda A, é que nós vamos ter aqui os túbulos T, que são invaginações da membrana, né, da célula muscular, da fibra muscular. Então, essa membrana, ela vai chamar de sarcolema, é a membrana, e aí esses túbulos T são a invaginação dessa membrana. E veja que cada túbulo T desse está aqui, ó, localizado exatamente nessa interseção entre, né, a banda A e a banda I, quando você começa a ter a interação entre os elementos grossos com os elementos finos. Então, aqui eu tenho, ó, um sarcômero dentro de uma célula. Numa célula muscular, que a gente vê aqui, que é uma célula, que é a fibra muscular, ela tem várias, né, ela é um conjunto de miofibrila. Cada miofibrila é um conjunto, né, em série,
né, de sarcômero. E a fibra muscular é um conjunto em paralelo de miofibrilas. Então, se eu pego aqui um pedaço da miofibrila, eu vou ter aqui o sarcômero, linha Z com linha Z, os elementos grossos e os elementos finos. Tá? E aqui nesse sarcômero, né, o que a gente vai ter de interessante, olha, aqui eu tenho exatamente aqui o sarcômero e os túbulos T, aqui nesta região aqui de interseção banda A e banda I, e eu vou ter aquilo que eu chamo um complexo de receptor que vai interligar a membrana celular, né, com a membrana do retículo sarcoplasmático. Isto é um canal de cálcio, né? E aí, veja que aqui eu tenho o túbulo T, e aqui ao redor do túbulo T eu vou ter o retículo sarcoplasmático. Então, isso aqui é a membrana celular, que é o túbulo T, e aqui eu vou ter a membrana do retículo sarcoplasmático. Nós vamos ver que exatamente esse canal aqui é um canal importante. Então, isso aqui é uma condição de repouso, esse canal está fechado, né? Quando ele está despolarizado, o cálcio entra, né? Porque eu tenho mais cálcio fora da célula, e ao entrar ele vai ativar esse canal de cálcio e vai permitir com que o cálcio que está dentro, né, do retículo sarcoplasmático saia. Né? Então, o que é que a gente vai observar claramente? É que a gente tem, né, uma diminuição no comprimento, né, do sarcômero, e essa diminuição do comprimento do sarcômero, ela depende exatamente da presença de cálcio. Quanto mais cálcio eu tenho, mais eu vou promover essa diminuição do comprimento do sarcômero. Mostrando, então, que o cálcio ele é importante para o processo da contração. E como é que estão esses filamentos para promover essa contração? Né? Então, eu vou ter os dois filamentos, o grosso e o fino, e o filamento grosso é aquilo que é a proteína miosina. Quem é essa proteína? Essa proteína, ela funciona como se fosse dois tacos de golfe, a melhor forma de você representar isso, e o taco, a parte do taco do golfe, que é a cauda da proteína, ela está interessada entre si e formando aquilo que eu chamo de cabeça. Então, essa parte aqui, eu vou chamar da parte pesada da proteína, e essa parte da cauda eu vou chamar de leve. Na verdade, o filamento grosso, ele é um conjunto de aproximadamente, né, mais de 300 proteínas de miosima, né, juntas. Então, aqui eu tenho uma única proteína de miosima, e aqui eu tenho várias. Então, o que eu tenho é isso aqui, e cada proteína, em vários lugares, eu tenho a exposição dessa cabeça, que é a parte pesada da proteína miosina. Já a actina, ela é diferente. O que é que nós temos da actina? A actina, ela é uma proteína globular. Então, essa proteína globular, ela pode ser ativada, né, por ATP. Quando ela é ativada, ela pode, né, formar, né, o que eu chamo de filamento. Então, essa proteína, né, actina, ela forma um filamento, e ao formar o filamento, né, ela depois, inclusive, pode formar, né, esse cordão de actina. Então, aqui eu tenho inicialmente a formação, ela globular, ela vai ser, né, ligada ao ATP, depois, ao perder o ATP, ela vai formar, né, esse agrupamento, até terminar, né, a sua formação completa, que é esse conjunto de proteínas globulares, formando exatamente, né, uma alça, né, que vai se contorcendo entre si. São várias proteínas, né, globulares, formando, então, esse filamento. E isso forma o filamento fino. E o filamento fino, eu vou ter um elemento, né, que vai ser a tropamiosima. Essa tropamiosima, ela é importante para manter a estabilidade desse conjunto, né, de actina, né, e além disso, em alguns momentos, a gente tem o que a gente chama de um complexo de troponina. São 3 outras moléculas aqui que se ligam, né, à actina globular e à tropamiosima, e é exatamente esse complexo de troponina que vai permitir a ancoragem, né, e a ligação da miosima com a actina, o filamento fino com o filamento grosso. Aqui, novamente, a miosima, né, aqui é a cabeça da miosima, que aí eu vou chamar, né, de parte pesada, né, e aqui a cauda da miosima, que eu vou chamar de
meromiosima leve, né, que é a meromiosima leve e meromiosima pesada. Né? Então, elas vão estar aqui formando o conjunto que vai ser a miosima, que vai ser esse conjunto, né, de proteínas, né, com várias cabeças expostas. Então, quando a gente olha, né, lá no sarcômero, né, os filamentos estão aqui, ó, o filamento fino e o filamento grosso. No sarcômero, a linha Z está aqui, uma linha Z e outra linha Z, então isso aqui é o tamanho do sarcômero. Ligado, né, no sarcômero, aqui na linha Z, eu tenho aqui o filamento fino, que é a actina, sendo que a actina tem aqui a tropomiosima, está aqui representado, né, e aí está sendo mantido, né, constante, estável, e eu tenho aqui a meromiosima, o conjunto de meromiosima formando, né, a miosima, que é o elemento, né, pesado. Né? Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção é que esta proteína aqui, que é a titina, tá? A titina, ela está bem aqui, ela é importante para promover a ancoragem, tá, do filamento fino na linha Z, certo? Em algumas patologias, é uma patologia rara muscular, você tem uma alteração dessa proteína, isso faz com que essa ancoragem ela não fique perfeita e não fique tão eficiente, e o indivíduo desenvolve, né, uma atrofia muscular, porque ele não consegue fazer contração muscular eficiente. Então, em síntese, né, o que a gente tem? Eu tenho aqui a célula muscular, que é a fibra muscular, aqui eu tenho o sarcolema, e dentro da célula muscular eu tenho um conjunto, né, de fibras, de miofibrilas paralelas, e cada miofibrila, o que eu vou ter aqui, é um conjunto de sarcômero, né, em série. Esse sarcômero ele vai ser a distância entre um disco Z e um disco Z, né, tendo a banda I e a banda A, aqui é a zona H, onde eu só tenho, né, filamentos grossos, e a linha M, onde os filamentos grossos estão em ancoragem. Além disso, eu tenho aqui o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático ele engloba todo o sarcômero, sendo que é um retículo sarcoplasmático, que é outro retículo sarcoplasmático, porque entre um retículo sarcoplasmático e outro, eu vou ter o processo de invaginação da membrana, que são os túbulos T. Okay? Então, em síntese, novamente, eu tenho uma contração muscular, né, com a redução do sarcômero. Redução do sarcômero em decorrência aqui, olha, veja, disco Z, disco Z, disco Z, então, ficou mais próximo, reduz aqui a banda I, mantendo constante, né, a banda A. Aqui é a microfotografia, ou microscopia eletrônica, aqui em repouso e aqui semi-contraído. Então, aqui nas proteínas, né, só chamando a atenção, né, filamentos grossos, a linha M aqui, linha H, zona H, né, filamentos finos, filamentos grossos. Então, isso aqui tudo é um complexo rico proteico. Né? Então, vejam, essas proteínas são sequências de aminoácidos. Olha, se eu tenho uma sequência de aminoácidos, né, essa sequência de aminoácidos, ela vai estar o quê? Ela é programada pelas sequências definidas pelo genoma. Então, quando a gente diz, qual é a diferença de um músculo A para o músculo B, por que é que um músculo é mais forte, o músculo é mais... Tem várias características, tem características que são extracélulas musculares e tem outras características que são específicas das próprias células musculares, da própria estrutura proteica. Então, quando eu olho essa estrutura proteica na minha musculatura da perna, ou do meu bíceps, por exemplo, eu tenho uma característica proteica X. Se eu olho a proteína, né, as características dessas proteínas, a sequência, da minha musculatura do coração, é outra. Se eu uso, né, e vou olhar a estrutura proteica das características das minhas proteínas que vão fazer a musculatura dos dedos, são outras. Então, para cada célula, para cada
característica diferente de função da musculatura, essas proteínas vão ser diferentes. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que essas contrações possam ser rápidas, as contrações possam ser lentas, a contração vai precisar de mais gasto energético, menos gasto energético. Né? Então, você tem algumas diferenças. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, um atleta, né, por que um atleta, inclusive, ele é um corredor, né, ele consegue se desenvolver muito mais do que uma parte da população, mesmo com treinamento? Porque ele tem uma característica específica dessas proteínas que facilitam, né, o processo de contração e relaxamento da musculatura dele, mais eficiente do que a população em geral. E aí, vamos voltar agora para o conceito, né, de unidade motora. Então, vamos lá, a unidade motora vai ser, então, o neurônio motor, que está no corno anterior da medula, que vai inervar, né, uma fibra, uma miofibrila, uma fibra muscular, que é uma célula, né, e aí vai ter unidades motoras pequenas e grandes. Então, essa junção, né, que nós chamamos de junção neuromuscular, é exatamente a sinapse. Então, aqui eu tenho um axônio do neurônio motor, ele é um axônio mielinizado, e ele vai terminar aqui na fibra, né, formando essa junção, que a gente chama também de placa motora. Então, aqui a terminação do axônio, cheio de vesículas, dentro dessas vesículas tem acetilcolina, e aqui na região da musculatura, né, da placa motora, eu tenho esses processos que são como se fosse uma formação de dedos, né, e que aqui é onde estão os receptores para acetilcolinas. Então, quando chega o potencial de ação aqui, ele vai liberar a acetilcolina vai se difundir e vai se ligar aos receptores da acetilcolina. No lado aqui, na fenda, na junção neuromuscular, internamente, né, eu vou ter, né, acetilcolinesterase, que vai promover a degradação da acetilcolina liberada. Nessa membrana pré-sináptica, eu tenho também os canais de cálcio. Esses canais de cálcio são ativados quando chega o potencial de ação, entra cálcio e o cálcio vai promover a liberação da acetilcolina, ok? Então, aqui é uma microfotografia eletrônica da terminação, então, isso aqui é a terminação do axônio, certo? Aqui a gente está vendo aqui as vesículas, a grande quantidade de vesículas. Aqui eu tenho, por exemplo, essas invaginações. Aqui eu estou marcando, por exemplo, a presença dos receptores. Então, veja, aqui é um exemplo de como seria, né, aqui a junção, né, muscular, membrana da parte muscular, aqui do receptor acetilcolina. Tem esse receptor acetilcolina quando ele está, né, em repouso, então ele está fechado. Quando duas moléculas, na verdade, aqui só tem uma, mas na verdade é preciso duas moléculas de acetilcolina se ligar aqui, essa proteína transmembrana, ela muda a sua conformação, permitindo com que o sódio, que está mais concentrado no extracelular, entre e promova, então, uma despolarização, né, nesta membrana. Né? Claro que aí é uma despolarização local. Como isso aqui a gente chama de placa motora, a gente vai chamar essa despolarização de despolarização de placa. Isso aqui é uma fotografia por microscopia eletrônica de varredura, né, mostrando a organização do receptor, né, para acetilcolina. Aqui é o receptor fechado, em repouso, duas moléculas de acetilcolina se ligando, cada uma se liga ao seu sítio, se ligou, muda a conformação, então permite, né, a entrada de sódio. Novamente aqui, só um diagrama mostrando, né, exatamente que as vesículas contêm acetilcolina, que vão ser liberadas e vão se ligar aos canais. Né, onde ela se liga, né, libera aqui para a fenda, vai ligar aqui ao receptor da acetilcolina, muda a conformação, entra sódio e também sai potássio. Isso gera despolarização. Se essa despolarização aqui for suficiente e chegar até onde tiver muitos canais de sódio, dependendo de voltagem, né, chegou ao limiar, se essa despolarização aqui atingiu o limiar, os canais de sódio, dependendo de voltagem, abrem e aí o potencial de ação se propaga pela membrana do sarcolema. Estaria aqui, né? Então, eu tenho o motoneurônio, chega o potencial de ação, ativa os canais de cálcio, o cálcio entra aqui, faz com que essas vesículas se fundam, libere a acetilcolina. A acetilcolina liberada vai se ligar ao seu receptor. Ao se ligar ao receptor, a acetilcolina, né,
o receptor colinético abre, entra sódio, tem uma despolarização local. Como isso aqui é a placa motora, lembre-se que eu tenho um potencial local, né, é um potencial que ele vai diminuindo de amplitude, né, então eu chamei esse potencial lá no sensorial, eu chamei potencial receptor. Aqui eu vou chamar potencial de placa motora. Esse potencial de placa motora, ele tem a capacidade de se somar, e se ele chegar até aqui e atingir o limiar, né, e vai ativar, né, os canais de sódio, dependendo de voltagem, e aí, se chegar ao limiar e ativar os canais de sódio, dependendo de voltagem, gera potencial de ação. Então, o potencial de placa motora é uma despolarização pequena. O potencial de ação vai ser realmente uma despolarização grande. Então, aqui é um potencial pequeno, despolarização. Eles se somam, se chegou até aqui, né, nessa região, que tem muitos canais de sódio, dependendo de voltagem, gera, né, o potencial de ação, e ele se propaga por todo o sarcolema, por toda a membrana, que é rica em canais de sódio, dependendo de voltagem. Então, está aqui, né, o potencial, né, quando eu tenho, por exemplo, normal, que é um potencial de placa motora, certo? Então, está aqui o potencial de placa motora, atingiu o limiar, ele é baixo, mas atingiu o limiar, gerou um potencial de ação. Se eu fizer, por exemplo, aqui o bloqueio, né, com curare de alguns canais para acetilcolina, então vou ter poucos canais, o potencial de placa agora não atinge o limiar, então não tem potencial de ação, então não tem contração muscular. Ok? Professor, só confirmando, o que gera a liberação dessa acetilcolina é a estimulação do cálcio. Tem algum estímulo, o cálcio vai continuar portanto. O motoneurônio, lá no corpo do motoneurônio, que está na medula, vai gerar um potencial de ação lá na junção do axônio com o corpo da célula. Certo? É uma região rica em canais de sódio dependendo de voltagem. Gerou o potencial de ação, ele vem para o mecanismo saltatório, porque esse neurônio, ele é um axônio, ele é mielinizado. Quando ele chega na porção terminal, né, eu tenho os canais de cálcio dependendo de voltagem. O que é um potencial de ação? Ele está invertendo a polaridade. Quando ele inverte a polaridade, como a membrana fica menos negativa, né, esses canais de cálcio são dependentes de voltagem. Aí eles mudam a conformação. Como o cálcio ele é altamente concentrado no extracelular, ele entra. E aí o que o cálcio vai fazer é se ligar exatamente às proteínas, né, que estão ali, né, que estão acopladas às vesículas sinápticas. É o cálcio que ativa essas proteínas, e aí, então, ancora a vesícula sináptica, e aí se funde com a membrana e libera a acetilcolina para a junção neuromuscular. Certo? Então, em síntese, né, o que a gente vai chamar de processo de acoplamento, excitação, contração. Então, o potencial de ação ele vai se propagar, aqui no formato 1, chega aqui, vai abrir os canais de cálcio, o cálcio entra, o cálcio, então, vai promover a ativação das proteínas que ligam, né, a vesícula sináptica com a membrana, ela se funde e libera a acetilcolina. A acetilcolina se liga aos receptores, gerando o potencial da placa motora. Então, o potencial aqui da placa motora é um potencial pequeno, é um potencial local. Esses potenciais eles vão se juntar e chegou ao limiar, ele ativa os canais de sódio dependendo de voltagem, gerando, então, o potencial de ação. Aí, esse potencial de ação vai se propagar pela membrana celular, né, que é o sarcolema, membrana da célula muscular. Mas aí eu tenho essas invaginações, que é o túbulo T, como é membrana, ele vai se propagando, se propagando, se propagando. E aí, olha, nesta região aqui, né, onde eu tenho um túbulo T, retículo sarcoplasmático e retículo sarcoplasmático. Por isso que eu chamo de tríade. O retículo sarcoplasmático, aqui eu tenho um sarcômero e aqui eu tenho um outro sarcômero. Então, são dois retículos sarcoplasmáticos e o túbulo T. Então, o potencial de ação vai andando aqui pelo túbulo T, certo? E aí, o que a gente vai ver? O potencial de ação chega aqui e vai ativar esse receptor.
esse receptor aqui, ele é um canal de cálcio. Certo? Então, quando o potencial de ação chega aqui, esse canal de cálcio, ele é dependente de voltagem. Aí ele abre, aí entra cálcio para dentro da célula. Quando entra cálcio, como esse túbulo T, como a gente viu aqui, ele está acoplado aqui a esses dois, então, chegou o potencial de ação aqui, vai entrar cálcio para cá, ó, né, para essa região aqui, certo? E aí, esse cálcio que está aqui, ele vai ativar, vai se ligar a proteínas transmembranas que estão aqui na vesícula do saco, aqui no retículo sacoplasmático, certo? Que aqui está representado por isso aqui. Então, essa proteína aqui, ela mantém, né, o retículo sacoplasmático fechado com muito cálcio dentro. Mas quando o cálcio está fora, que veio por aqui, ele se liga aqui, muda a conformação dessa proteína, e essa mudança da conformação é que vai permitir com que o cálcio saia do retículo sacoplasmático. Então, olha, aqui eu tenho o túbulo T. Então, aqui eu tenho o canal de cálcio dependendo de voltagem. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho o canal de cálcio dependente da ligação do cálcio que entra. Então, veja, quando eu tenho aqui o potencial de ação, né, pela inversão da polaridade, né, muda a conformação dessa proteína e o cálcio entra. Quando o cálcio entra, o que é que o cálcio vai fazer? Ele vai se ligar a essa proteína. Quando ele se liga a essa proteína, ele muda a sua conformação de um jeito que permite com que o cálcio que está dentro do retículo sacoplasmático seja liberado. E ele vai ser liberado aqui para o espaço extracelular, aonde tem, né, as proteínas transmembranas. Aqui o cálcio, né, então o cálcio entrou aqui, se ligou aqui a essa proteína, ela mudou a conformação, permitiu o cálcio entrou. O cálcio, então, ele é liberado para o citoplasma da célula, e aí o cálcio vai se ligar à troponina, né, ao sítio de ligação, né, daqui da troponina, mudando, então, a conformação aqui da miosima, permitindo com que o filamento, né, de actina se ligue desculpe, o cálcio se liga aqui à troponina, permitindo, mudando a conformação aqui da actina, permitindo com que a miosima se ligue, né, à actina, e com isso a actina vai ter mudança da sua posição, aí muda aqui a postura da cabeça, da miosima, promovendo, então, um deslocamento. Antes ele estava aqui, ele vem para cá, né? Então, aqui o movimento da miosima, ele está fixo, mas o movimento a filamentos da actina não, então, o movimento é nesse sentido aqui. Certo? Então, veja, isso é importante, né, que eu tenha esse deslocamento. Só que para ver esse deslocamento aqui, eu preciso, né, de ATP, tá? Bem como também para ver a liberação disso. Então, tem um ATP, né, tem um gasto de ATP tanto no mecanismo de ligação e desligamento. Então, a gente pode fazer a síntese da excitação como um potencial de ação ocorre no axônio do motoneurônio alfa, se propaga, a acetilcolina é liberada, né, pelo terminal do axônio, né, do neurônio motor, né, na junção neuromuscular. Os canais receptores nicotínicos se abrem, porque a acetilcolina se liga a ele, né, e, né, você tem uma despolarização, um potencial pós-sináptico, né, excitatório, que se soma, gerando o potencial de ação que se propaga, né, devido à atividade dos canais de sódio dependente de voltagem. Nos túbulos T vai ter a liberação de cálcio, né, do retículo sacoplasmático. O cálcio no retículo sacoplasmático ele vai se ligar à troponina, ao sítio específico. Os sítios da ligação da miosima na actina são expostos, então a miosima se liga, se conecta às cabeças, né? Quando eles se ligam, eles fazem um movimento de rotação, né? E as cabeças desconectam das custas de ATP, né? E o ciclo vai se prosseguir enquanto o cálcio estiver presente e a ATP estiver presente. Lembrando, então, que também parte do cálcio que vai estar no citoplasma, quando ele é liberado, eu tenho um ATP promovendo uma bomba de cálcio que recupera o cálcio do extracelular,
do citoplasma para o retículo sarcoplasmático. Né? O relaxamento, quando não tem mais potencial pós-sináptico, ou seja, o potencial de placa motora já não ocorre mais, né? E aí o que eu vou ter, né, é uma, né, não mais liberação de cálcio, o cálcio é sequestrado pelo retículo sarcoplasmático, né, pela uma bomba dependente de ATP, e os sítios de miosina são, né, cobertos pela troponina. E aí eu não tenho mais ligação. Então, a contração, né, a gente está dizendo aqui, o cálcio ele vai ser importante. No primeiro momento ele vai ser liberado, se liga, gastando energia, faz o deslocamento, depois ele é liberado, também gastando energia, e depois o cálcio vai ser transportado de forma ativa do citoplasma para retornando para o retículo sarcoplasmático. Então, veja que eu tenho, né, gasto de ATP tanto no processo de contração como de relaxamento. Né? E o que é que vai, né, garantir, né, o grau de contração? Ele vai ser o número de pontes feitas entre os miofilamentos, o número de fibras por músculo que estão sendo ativadas e o número de fibras musculares, ou seja, o número de miofibrilas e o número de fibras contraídas. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então isso aqui é uma ativação, né, aqui é do bíceps e o tríceps. Então veja, aqui o indivíduo está, né, ele faz uma pequena, né, contração. Isso aqui eu imagino o seguinte, a imagem representaria assim, o indivíduo está aqui, ele vai fazer, né, este movimento, vai fazer o quê? Vai fazer a flexão, né, através da contração do bíceps. E se eu coloco um livro, né, ele faz, né, isso. Então se eu coloco um livro, eu estou usando uma carga X. Então, se eu coloco um livro, essa carga X é esse aqui. Então, isso aqui eu estou registrando atividade elétrica. Essa atividade elétrica é possível porque eu coloquei 2 eletrodos aqui, um eletrodo positivo e negativo. Como a contração muscular vai gerar potenciais de ação, potenciais pós-sináptico excitatório, né, eu vou detectar essa atividade aqui dessas fibras musculares. Então, aqui, quando eu coloquei um livro, quando eu dupliquei, coloquei 2 livros, né, quando eu coloquei mais livros, 3 livros, quando eu coloquei 4 livros. Isso aqui é tipo uma prática que a gente faz, né, no nosso curso presencial, né, espero a gente poder fazer essa prática, né, quando a gente retornar às atividades presenciais, num curso de extensão para vocês, né, aprenderem a fazer isso. Então, isso aqui é uma técnica que a gente chama de eletromiografia. Né? Então, isso aqui é o bíceps, né, isso aqui é o tríceps. O tríceps é aquele também ativado por um mecanismo reflexo. Isso aqui é a força muscular, né? Aqui é uma força pequena, uma força maior, vai aumentando, vai aumentando. Por que é que eu tenho mais atividade elétrica? Porque, na verdade, quanto mais força eu vou colocando, eu vou recrutando mais fibras musculares. Mais miofibrilas estão sendo, né, encurtadas, estão sendo recrutadas. Então, eu tenho mais atividade elétrica. É por isso que esse aumento aqui da atividade, e isso está responsável pela força. Professor? Chegue. Dando uma lida em relação a esse assunto, eu vi que havia o desenvolvimento de uma tensão máxima em uma região do sarcômero, e uma das explicações que ele deu é que havia uma sobreposição ótima entre a actina e a miosina, e eu fiquei um pouco sem entender o porquê desse desenvolvimento dessa tensão máxima. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui um sarcômero para a gente poder ver. Rapidinho a gente consegue ver isso aqui. Isso é importante. Você está vendo aqui, né, o grau, né, dos filamentos. Tá? É claro que é um desenho, é um esquema, mas dá para a gente mais ou menos perceber isso aqui. Então, veja, né, o que é que vai ser, né, a questão de contração? Eu vou precisar fazer o deslocamento dessa parte aqui sobre esses aqui. Então, na verdade, eu vou ter que trazer o máximo possível de encurtamento para ter a tensão máxima desse músculo. Certo? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter diferentes células, né, com diferentes sarcômeros na organização. Então, quanto mais eu puder deslocar aqui o filamento, certo, de actina sobre o filamento
né, de miosima, maior encurtamento eu vou fazer, maior tensão eu vou executar, certo? Essa é uma coisa. A segunda questão, que é uma questão importante, é o quanto eu consigo fazer esse encurtamento e manter esse encurtamento. Tá? O que é que vai caracterizar isso? É porque, na verdade, quando eu posso fazer o encurtamento rápido, então, se eu faço um encurtamento rápido, eu faço um encurtamento com muita força. Puf, certo? Mas essas células, esses sarcômeros que fazem encurtamento máximo, fazem encurtamento de muito ótimo, eles não conseguem se manter por muito tempo. Então, ele faz um encurtamento rápido e relaxa rapidamente também. Certo? Que a nossa musculatura dos olhos faz isso. Né? É rápido, mas não se mantém por muito tempo. Você tem que contrair e relaxar. Por outro lado, você tem o encurtamento lento, certo? E aí essa não está tão otimizado, mas ele faz esse encurtamento lento e mantido, que é o que ocorre com a nossa musculatura dorsal, né, que está relacionada ao antigravitacional, com os grandes músculos, por exemplo, da perna ou do braço, como o bíceps e o tríceps. Certo? Então, essa otimização ela tem a ver com essa relação entre a velocidade de interação entre os filamentos, o deslizamento, e o máximo que ele pode fazer. Mas todas as vezes que eu tenho uma velocidade rápida, né, processo de contração, ela vai ser, né, rápida, mas o relaxamento ela é forte, rápida, e o relaxamento também é rápido. Tá? Esse aqui, no caso aqui do bíceps e do tríceps, é tipo uma coisa que você vai recrutando gradual. Né? E aí, mas você, em vez de você ter uma tração brusca, e rápido, não, ele vai se contrai, vai aumentando, né, e mantém, né, essa contração. A questão importante para a gente ver é o que a gente também, essa questão do rigor mortis, que é quando você tem essa conexão entre o filamento, né, fina actina e a miosima, para quebrar essa ponte, né, eu preciso de energia. Então, assim, se você morre imediatamente ao morrer, você ainda tem ATP por aqui. Né? Você tem ATP aqui. Então, na hora que você morre imediatamente, você ainda tem ATP. Enquanto tiver ATP, você pode quebrar essas coisas pelo movimento externo. Mas, com o tempo, o ATP, então, vai desaparecendo, porque eu não tenho mais produção de ATP, e aí essas pontes elas ficam rígidas. E é isso que gera o rigor cadavérico, o rigor mortis. Com o tempo, essas proteínas vão se degradar, e aí o que ocorre é um processo, né, de quebra da própria proteína, e aí, na verdade, quebra a própria estrutura muscular e etc. Aí você tem o que a gente faz, por exemplo, com o material, né, para manter o cadáver, para vocês estudarem, né, por exemplo, quando eu uso o formal, é tentar manter essa estrutura aqui constante, né. Agora, existe uma outra técnica, né, que é uma técnica em que a gente faz com que essas estruturas aqui, proteicas, elas vão ser substituídas, né, por, né, elementos, né, mais elásticos, né, e aí isso vai fazer com que o cadáver fique preservado, mas ele fique flácido, né, que é um processo que nós chamamos de plastinação. É como se eu estivesse substituindo, né, o tecido real por um tecido plástico, por isso que ele chama plastinação. Aqui na UFRN, nós montamos agora um laboratório de plastinação para fazer essas peças, para vocês trabalharem de uma forma com muito mais detalhes, inclusive para, né, treinar, né, os cirurgiões, né, com um material muito mais próximo do material humano. Que a plastinação ela não muda muito a cor, né, da peça cadavérica e mantém a peça que você pode, né, manipular. Né? Mas, infelizmente, agora com a Covid, o material tá parado, né, por causa disso. A outra coisa importante é o que a gente vai chamar de somação temporal ou o fenômeno da tetania. Então, veja o que a gente tem aqui. Aqui eu tenho, neste gráfico, aqui a força muscular está contraindo. Né? Então, eu tenho aqui, eu dei um estímulo, provoquei uma contração, né? Contraiu, relaxou.
deu outro estímulo. Então, se eu dou um estímulo de aproximadamente 5 Hz, deu estímulo, foi o suficiente para contrair e relaxar. Terminou o relaxamento, eu dei um outro estímulo novamente. Mas imagina aqui que eu estou fazendo um estímulo com a frequência, né, 2 vezes mais. Então, deu um estímulo, contraiu, estava relaxando, eu dei um outro estímulo. Ele vai começar agora a contrair daqui de cima. Né? Estava relaxando, deu um outro estímulo. Olha. Então, veja, o mesmo estímulo aqui, só que a amplitude aqui vai se somando. Então, isso aqui eu tenho, né, o que eu vou chamar de somação temporal. E olha, veja, que eu posso fazer o seguinte, se eu der muito estímulo, cada vez mais ele nem consegue relaxar. E se eu der um estímulo muito intenso, com uma frequência muito elevada, ele se contrai e se mantém. Então, isso é fenômeno aqui, não mantém, ou seja, 40 Hz, né? Então, uma intensidade, né, de a frequência muito alta, 8 vezes maior do que essa daqui, o músculo não se relaxou, então ele fica numa situação que eu chamo de tetania. Os músculos que fazem tetania são os músculos que têm, né, uma contração lenta, certo? Um relaxamento lento, tá? Tem pouca força, né, a célula individualmente, tá? E são muito resistentes. Veja que aqui ele está representado, ele contrai e relaxa. Um músculo que tem, né, uma fibra muscular de contração muito rápida, ele faz assim, né? Contraiu e já relaxou. Então, ele não tem condição de fazer uma tetania. Ok. Diga. Eu não consegui copiar a tempo. Teria como repetir, por favor, a parte dos músculos que apresentam essa tetania, quais são as características deles? Eu tenho 2 tipos, né? Eu posso pegar um músculo, né, dar o mesmo estímulo, eu pego uma fibra muscular, uma célula muscular, certo? Tá? Aí eu dou um estímulo, a fibra se contrai e relaxa rapidamente. Tá? Eu tenho um outro, né, que se contrai aqui, né, e relaxando. E eu tenho um outro que se contrai e vai, demora e relaxa, certo? Tá? Então, esse aqui é uma fibra rápida, essa aqui é uma fibra, né, lenta, e essa aqui é uma fibra muito lenta, certo? Tá? Então, quando eu faço isso aqui, né, que eu vou somar, eu preciso contrair e relaxar. Aí, antes dela relaxar, eu dou um outro estímulo. Né? Então, antes dela chegar totalmente relaxada, quando eu dou um estímulo, o que, é que eu estou provocando? Eu estou liberando cálcio. Então, imagina, quando eu dei o primeiro estímulo, eu fiz, imagina que nessa fibra aqui, que é uma fibra lenta, neste caso aqui, eu dei um estímulo, aí eu tenho o quê? Eu tenho o que eu chamo, por exemplo, o número de pontes possíveis de ligação entre actina e miosina. Vamos dizer que o total seja 100, tá? Aí eu dei o estímulo, né, liberou acetilcolina, liberou então cálcio lá dentro e ligou 20, né, actina com miosina. Essa ligação de 20 fez o encurtamento X. Pronto. Aí isso aí vai se desmembrar. Então eu tenho 20 ligado, vai se deslocando. Imagina que eu tenho 20, aí agora, em vez de ter 20, eu só tenho 10, porque 10 já se desligaram. Aí eu dou um outro estímulo, libera a mesma quantidade de cálcio. Aí agora eu já tinha 10, né, pontes, e acrescento mais 10, mais 20. Agora ficou 30. Aí começou a relaxar, mas antes só perdeu 10, ficou 20, aí eu libero mais 20, dá 40. E assim, então, eu vou fazendo a somação. Se eu fizer uma intensidade de liberação de cálcio mais rápido do que eu estou perdendo, né, a formação das pontes de actina com miosina, o que isso provoca? Isso provoca que o músculo fique contraído constantemente. Agora, isso só vai acontecer em músculo que tem, né, uma contração lenta e que ele é muito resistente à fadiga. Certo? E aí eu tenho uma característica metabólica do músculo que é diferente. Ok?